Beatriz Reis, psicóloga, é a minha entrevistada a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Cara, Beatriz, muito bem-vinda aos nossos estúdios. Bom dia. Bom dia, Narciso. Agradeço o convite. Bom dia a todos os ouvintes. Beatriz, com relação ao Janeiro Branco, qual é o alerta que se faz com esse mês temático? Ótima pergunta, Narciso. A campanha Janeiro Branco é uma campanha de valorização da saúde mental. E ela pauta em dois objetivos. O primeiro objetivo é informar, elucidar a população sobre a importância de cuidar da saúde mental, sobre os aspectos que se referem à saúde como um todo, especificamente à saúde mental, mas informar quais são os preditores de saúde, quais são os fatores de risco para processos de adoecimento. Então, tem esse primeiro objetivo para tornar a população mais conhecedora de si. E o segundo objetivo, a partir daí, é conscientizar essa mesma população a respeito da importância de cada um fazer sua parte, né, no autocuidado, no cuidado da população, para que se construa uma cultura de valorização da saúde mental. Qual a diferença do Janeiro Branco para o Setembro Amarelo? Tem algumas diferenças, assim, do ponto de vista estrutural, eu diria. Eu acho que o Setembro Amarelo ele é uma campanha encabeçada mais pela psiquiatria, a psicologia participa, é convidada. Óbvio, tem um respaldo da sociedade toda, né, da participação de todos os profissionais, mas o Setembro Amarelo ela é pautada na questão específica de um tipo de adoecimento, de um tipo de, como é que eu posso dizer, de desfecho para o adoecimento mental, né, que o desfecho seria o suicídio, né, o desejo de tirar a própria vida do sujeito. Então, eu acho que o Setembro Amarelo, ele se concentra mais nesse aspecto. Na consequência, digamos assim. Isso. E nessa consequência, né, do suicídio, que é tão devastadora para a sociedade como um todo. Então, é mais pautado, é mais pontual. O Janeiro Branco, além de ser uma campanha idealizada por um psicólogo brasileiro de Minas Gerais, de Uberlândia, chamado Leonardo Abraão. Então, a psicologia encabeçando aí, produzindo esse cuidado com relação à população. E aí, sim, tem o objetivo de discutir mais amplamente o aspecto da saúde mental como um todo. Na sua opinião, ainda há muito preconceito com essa questão da saúde mental? Antigamente, não sei se ainda é frequente o uso dessa coisa, mas psicóloga é coisa de doido, não é para todo mundo, não. Você ainda tem um pouco isso? Sim, tem. Tem. Por exemplo, muitas pessoas não conhecem a campanha Janeiro Branco. Quando eu falei, né, que eu vinha para cá, eu ouvi de muitas pessoas conhecidas que não sabiam, me pediram para saber, me perguntaram. Então, a gente ainda vê muita falta de conhecimento em torno do conteúdo da psicologia em si, do que se trata essa área. E aí, por isso, acaba reforçando e mantendo esse estigma, né, de que terapia é só para quem tem alguma comorbidade severa. Mas eu gosto sobre isso, eu gosto de apelar, né, para sair um pouco da linguagem, porque a gente já fala muito, né, que terapia não é só para esses casos mais severos, mas eu gosto de trazer a fala de um homem artista, que eu acho que talvez seja mais apelativa, as pessoas se convençam mais, mas do próprio Selton Mello, que ele fez uma série, né, sobre terapia, e ele fala que terapia é para quem tem maturidade suficiente e disposição para cuidar de si, para reconhecer que tem ali alguma demanda de sofrimento, alguma característica que pode melhorar, que pode desenvolver, e está disposto a olhar para aquilo. E isso o leva para o espaço clínico, né, que é um espaço cuidadoso, é um espaço protegido, para que esse cuidado aconteça ali. Então, terapia é para quem quer se cuidar e quem quer viver melhor. Dentro desse contexto, qual a importância da psicologia, qual a importância de assumir esta necessidade? Eu vou falar um pouco sobre trazer um pouco sobre o histórico da campanha e o histórico do processo de adoecimento em geral. A gente sabe que atualmente a gente está vivendo um mundo pós-pandêmico, né, Narciso? Assim, com algumas demandas maiores da psicologia, que a psicologia precisou atender. Mas isso não é só de agora, essa entrada da psicologia no campo da saúde. Isso já acontecia desde o século passado, no período pós-guerra principalmente, quando a gente percebeu que a humanidade já estava adoecendo de uma forma diferente do que a gente costumava ver. Isso porque as doenças infecto-contagiosas elas passaram a preocupar menos, porque a gente já conseguiu se organizar e produzir técnicas
tecnologias médicas suficientes para poder resolver essa questão. E aí a gente acabou assistindo um novo modo de adoecer da humanidade. Talvez o primeiro momento que a gente tenha despertado mais atenciosamente para isso foi no pós-guerra, quando a gente viu o mundo expressando sintomas de trauma, de adoecimento emocional, que não estavam necessariamente ligados a um adoecimento físico, orgânico, mas a algo relacionado à mente, às emoções. Então, é nesse momento que a gente vê a humanidade adoecendo de forma mais crônica, com adoecimentos crônicos mais severos. Hoje a gente lida muito com problemas relacionados à hipertensão, diabetes. E todos esses problemas, eles estão relacionados não a um fator patogênico específico, mas sim ao estilo de vida do sujeito, do indivíduo. São essas novas problemáticas de saúde que a gente está enfrentando. E aí a forma de responder a essas problemáticas exige a participação da psicologia, já que tem aspectos comportamentais, de escolha, de estilo de vida, de hábito. Então, a psicologia no século passado, a partir da década de 70, já entra mais incisivamente na área da saúde para trazer a sua colaboração sobre isso. Ou seja, existe uma ampliação na noção sobre saúde, né? A noção do sujeito como biopsicossocial, e se a gente vai cuidar desse sujeito, a gente não pode mais ficar somente pautado no adoecimento físico, fisiológico, orgânico, mas a gente tem que lançar mão de outros saberes, como o saber da psicologia, para entender esse novo modo de adoecer. E a pandemia só fez reforçar esse cenário, né? Intensificou o processo de adoecimento mental por questão do isolamento, dessa cultura que a gente já vinha vivendo, uma cultura de individualismo, aspectos econômicos e políticos também inseridos no processo de adoecimento, uma cultura neoliberal econômica de valorização do individualismo, né? E aí a pandemia veio o isolamento. Então, todo esse cenário favorece para a urgência de campanhas como essa e da participação da psicologia, não à toa que a campanha é encabeçada por um psicólogo, para a ampliação dos debates a respeito disso, para a produção de novos conhecimentos e novas reflexões para que a gente possa fazer nossa parte. Você já deu aqui a dica de que não é preciso esperar que os sintomas apareçam, que digamos assim, os sinais apareçam para buscar o acompanhamento psicológico. Mas o que é que a pessoa que está nos ouvindo agora precisa ficar atenta em termos de comportamento para identificar que está já naquele processo de urgência mesmo, que precisa correr ali para buscar um apoio psicológico? Eu acho que precisa ficar atento a si, tá? E aí parece ser uma fala boba, mas a gente está cada vez menos atento a si, né? E vivendo uma vida muito no automático. Estar atento a si é observar os seus processos de sofrimento psíquico, se tem sofrimento, se tem algum incômodo, se tem condição de resolver esse dilema, se o seu espaço social, assim, o seu contexto social é suficientemente acolhedor para te ajudar a lidar com aquelas questões. E aí, não sendo e observando a presença de um sofrimento, tendo disposição para se cuidar, aí sim já recomendo a ida a um profissional. O processo de volume de informação cria algum impacto na saúde mental? Claro, porque a gente desculpa, a gente acaba não tendo tempo suficiente para processar a ideia, né? Para processar essas informações todas. E eu acredito que isso acaba também interferindo no próprio ritmo, né? Cerebral, de processamento de informação, no próprio ritmo de vida da pessoa. Isso se instaura nessa cultura da rapidez, da instantaneidade. E isso não é favorável, não, para uma saúde mental plena e de bem-estar. Porque as coisas, a gente não tem tempo, né? Acaba sem ter tempo para dar o devido cuidado ao que se vive, ao que se experimenta, porque já tem ali a necessidade de rever a novidade, de assistir, de estar atualizado. E aí a gente acaba... E isso favorece o que eu acabei de dizer, o distanciamento de si, do sujeito se ouvir, se escutar, porque está sempre muito ligado nesse mundo que está muito rápido, muito dinâmico, mudando demais. O Hugo Sidney diz aqui: iniciei minha jornada profissional como bancário aos 14 anos. Naquela época e ainda hoje, há uma obsessão contra a chamada perda de tempo. É tudo urgente, é tudo para ontem. Isso gerou sequelas emocionais e psicológicas em muitos contemporâneos.
Como estabilizar essa relação com a passagem do tempo num contexto cada vez mais competitivo? É o que toda a campanha de Janeiro Branco tenta fazer. Eu já falei um pouco desse contexto histórico-social que a gente vive, né? De muito isolamento, de muita aceleração mental. A gente também vive a humanidade aí, né? 8 bilhões de pessoas vivendo no mundo. Cresce medo, cresce angústia, cresce isolamento e cresce os desafios também para crescer de vida, para entrar no mercado de trabalho. E a gente acaba esquecendo de valorizar as conexões humanas. Acho que esse é o ponto importante da campanha que Leonardo Abraão traz para a gente. De lembrar que nós, ainda que tenhamos a capacidade de trabalhar, de produzir riqueza, a gente é simbólico, né? O ser humano, ele é simbólico. E por ele ser simbólico, ele carece das conexões saudáveis. E se a gente acaba sendo levado por essa dinâmica automática do mundo, né, de se dedicar ao trabalho, de produzir, a gente esquece de valorizar aquilo que é do dia a dia, das relações, da relação familiar, da relação com a comunidade. A gente vai se perdendo de si, perdendo algumas características humanas mesmo, vai se parecendo cada vez mais com uma máquina, né? As relações humanas passam por esse processo também de exploração. Então, isso tudo é fator de risco para o desenvolvimento de adoecimento mental, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Essa sensação de insegurança, sempre muito constante, né, no mundo que a gente vive. Isso é importante também frisar e reforçar. Empresas e ambientes de trabalho precisam ajudar nesse processo, né, doutora? Com certeza. Essa é uma campanha que não tem só a intenção de mobilizar a classe de psicólogos para atuar frente a isso. É uma campanha que tenta mobilizar toda a sociedade, porque não existe saúde mental sem saúde orgânica, sem saúde corporal. Na verdade, a gente fala saúde mental só por um recurso didático, né? Mas a gente está falando aqui sobre todo tipo de saúde. A campanha Janeiro Branco, por exemplo, esse ano ela completa 11 anos de existência e cada ano tem crescido mais. E o exemplo desse crescimento, e quando eu falo crescido, é justamente somado, né, com outras frentes. Com outras frentes. Esse ano a gente teve lá em Uberlândia, né, porque é a cidade de Leonardo Abraão, ele vive lá. Teve o primeiro encontro nacional do Janeiro Branco, com a participação de psicólogos do país todo e de outros profissionais que também valorizam essa cultura, e teve a primeira caminhada, né? Então, eu acho que essa atividade da caminhada, da corrida pelo Janeiro Branco, demonstra a importância da gente comunicar com outras áreas da sociedade, empresa, área da saúde, outros profissionais de saúde sobre isso. Como eu falei, cada um fazer a sua parte. Perfeito. Para a criação dessa cultura de valorização da saúde mental. Deixa sua mensagem final aí de motivação para quem está nos ouvindo e de reflexão, né, neste Janeiro Branco. É isso, gente. Eu acho que Leonardo ele faz um papel muito bom quando ele lembra a gente sobre a importância de a gente se humanizar, da gente não perder o caráter humano, né? E de valorizar as conexões humanas, as relações pessoais do dia a dia, a família, os amigos, os colegas de trabalho, que a gente não perca isso de vista. Que a gente sempre esteja atento aos sentidos que nos mobilizam e que os sentidos humanos, os valores humanos estejam sempre presentes nos nossos dias. Que a gente não esqueça disso, né? Que a gente sempre resgate, porque a lembrança disso faz com que a gente cuide da nossa saúde, cuide do outro e diminua essa atmosfera de hostilidade, né? Que a gente tem visto hoje em dia, e aumente a cultura de cuidado, de autocuidado e de promoção de relações honestas, justas e cuidadosas. É isso aí. Beatriz, obrigado pela participação. Muito boa essa entrevista. Acho que ajudamos muitas pessoas aí a pararem para pensar um pouco, refletirem, né? Acho que isso é que é o mais importante. Dar aquela freada assim, opa, estou precisando, vou lá, ou mesmo que não esteja identificando que está precisando, mas quem sabe num processo como esse, descobrir que precisava e não percebia, né? Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. De fato, é muito importante esses espaços abertos aqui para a gente falar do tema. Qualquer coisa que as pessoas quiserem entrar em contato comigo, é só me procurar no meu perfil no Instagram, beatrizreis.psi. Muito bem.